Doutor, vamos entrar no tema de racismo? É um Aham, tema bem polêmico, né? A gente tem que tomar cuidado para falar. aham, sim, sim. Tem muita gente que se incomoda. Quando um, um negro xinga o outro negro, vamos supor, ele xinga lá seu macaco, desgraçado, burro. Dá Tá. racismo um negro Tá, chamar um outro racismo. negro? Ó, o racismo, a gente tem a lei do preconceito racial, que é a lei 7.716 de 89. Essa lei do preconceito ela não é só racial, até anotei aqui para falar para vocês. Ela se refere a raça, cor, etnia, mas também religião, também procedência nacional. A gente veio em relação aos nordestinos, eu até tenho ascendência nordestina. Né? Então, tem muito, é todo envolvido. E, especificamente no xingamento que você está falando, Rafa, seria a injúria racial. A injúria racial também, raça, cor, etnia, religião, e tem até a questão da condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. E aí é uma questão técnica. Não se exige nenhuma qualidade do sujeito ativo do crime. Não se exige nenhuma qualidade. É um tipo penal comum em relação ao sujeito ativo do crime. Ou seja, quem comete o crime não precisa ser branco, não precisa ser negro. Assim como o sujeito passivo também não precisa ser branco, não precisa ser negro dentro do contexto. Certo? Então, um negro Interessante. chamando o outro negro é um crime comum, não é um crime próprio. É um crime comum e não um crime próprio. Essa é a diferenciação. Um negro pode chamar um branco, segundo um branco pode chamar um negro. É óbvio, com expressões racistas, é óbvio que socialmente, a gente não pode negar que o preconceito brasileiro, e qualquer estatística mostra isso, os altos cargos públicos, privados, número de homicídios, condições sociais, condições econômicas, o negro é muito mais marginalizado, é totalmente marginalizado em relação ao branco. Mas nada impede que haja, dentro de uma microsituação específica, um racismo de um negro em relação ao branco. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Até mesmo com uma situação, eu sou super branco, não tomo nem sol direito. Eu nunca vi. E sei que a minha cor é uma cor que dá privilégios no Brasil. E não, mas pode acontecer de eu ser vítima do racismo, sim. Pode Eu acontecer, já te dependendo da contei que situação. eu fui vítima. Eu vou contar essa história, doutor, mas eu não gosto muito de contar, até porque foi um dia que eu me ferrei pra caramba, né? Eu não Ah, ah. gosto nem de lembrar do dia. Mas lá em Londres, quando eu morei em Londres, a cidade é dividida por bairros. Ah. São Paulo também é meio assim, né? Tem o Sim, bairro lá sim. da comunidade chinesa, da comunidade. Lá em Londres, Judeu, coreano. sim, exatamente. Lá em Londres é assim: tem a comunidade dos africanos, dos indianos, dos árabes, etc. E eles criam gangues ali e Sim. partem gangue de adolescente, né? Isso é coisa até Aham. menor potencial ofensivo, assim. Sim, Mas eu sim. desavisado, caminhando, andando sozinho, lá eu adentrei num bairro de negros. Sem saber, totalmente desavisado. Estava em Londres fazia 3 semanas. E Sim. engraçado que eu não tinha medo de nada quando eu fui para Londres. Porque Aham. antes de ir para Londres, eu morava em São Paulo, morei 4 anos em São Paulo. Eu falava, gente, eu estava em São Paulo, né? Agora eu estou em Londres, aqui não vai acontecer nada comigo. E nunca fui assaltado em São Paulo. E andando tranquilamente lá, sem querer, eu adentrei num bairro de negros e fui atacado. Fui Você atacado. vê, né? Eles me cercaram, uns 3 ou 4. Eles falaram alguma coisa e eu não entendi direito. Eu abaixei, né, na minha inocência ainda, de achar que nada ia acontecer, porque eu já devia ter. Me cercaram, né? Eu falei, sorry. No que eu fiz assim, eu tomei um pescotapa, que o meu óculos voou assim para longe, né? E aí veio um de trás, outro da frente, um pontapé. Eu lembro que aquele dia eu consegui sair correndo, né? E naquela adrenalina eu corri tanto, eu atravessei uma avenida que chama Seven Sister, uma avenida de Aham. 3 mãos, de lado para cá e para lá, onde os carros passam
correndo, poderia ter sido atropelado ali. Graças a Deus não fui. E fiz um pique lá de uns 200 metros, que eu acho que bateria o recorde mundial dos 100 metros rasos. Consegui escapar. Mas eu fui vítima de racismo. Eu fui vítima. É engraçado então, falar isso no Brasil, né? Exato. Assim, a gente não pode, Rafa, eu acho que fechar os olhos para o racismo que existe no nosso dia a dia. Já instaurei vários inquéritos e realmente o racismo clássico é o racismo em relação que o negro é vítima, né? Mas nada impede que haja situações pontuais, mesmo aqui no Brasil, de que o racismo seja voltado numa situação como você sofreu, por exemplo. Lembrando também, no Brasil nós temos a questão da precedência nacional, o nordestino muitas vezes sofre o preconceito, tá? Temos a injúria, que não é racial especificamente, mas se vale do mesmo tipo penal, em relação a pessoas idosas, chamar o cara de velho, velhote, tá ultrapassado, aposentado, e até a questão religiosa. Por exemplo, judeus, árabes, né? Evangélicos que sofrem, o católico pode sofrer também. Né? Lembrando, então, que independentemente da pessoa que comete o crime e da que é vítima do crime. É um sujeito, crimes de sujeito ativo e passivo comum, não próprio. Legal. Como proceder no racismo? Tem que ter prova que o cara xingou? Tem que ter alguma testemunha? Se for uma situação de palavra, hoje em dia é muito virtual. Print, screen, tira o print, leva na delegacia, faz o boletim de ocorrência. Se for situação de fala, aí tem que ter testemunha, né? Então você está num ambiente, num restaurante, que você foi chamado de negro por outro. Você vai ter que ter testemunha para provar isso. Agora, o que a gente mais vê, até instaurei um inquérito semana passada a respeito disso, é ambiente virtual, né? Aí fica mais fácil ainda provar. A gente vai falar de crime cibernético já. Só queria pontuar uma coisa sobre o racismo que pouca gente fala, até uma dúvida minha. Existe racismo social? Porque na sociedade a gente vê que existe, né? Se o cara chegar mal vestido no restaurante, com roupa de pintor, assim, todo mundo vai falar, claro, né? Existe, e era comum. Outra coisa que na sociedade britânica, normal o trabalhador chegar, né? Ele está trabalhando, às vezes é pintor ou jardineiro, ele chega vai com no a roupa restaurante, do serviço. Ninguém olha feio para ele. Aqui no Brasil isso acho que nem entra, né? Dependendo. De repente o garçom nem serve direito. Se for num restaurante mais sofisticado, em São Paulo, você vai com uma roupa de trabalhador, ou o seu tratamento no mínimo vai ser bem diferenciado, né? Exatamente. É uma coisa que... E dá para caracterizar como crime? Se você não for recebido num restaurante, assim, daria para o cara chegar e falar, Nessa situação que não tem cor, etnia, independentemente dessa situação, não é por ser negro, não é por ser branco, não é por ser judeu, católico. Nessa situação, existe um crime relacionado à lei de consumo, que é quando você se nega a fornecer a um pagante, não me foge a um tipo específico, mas mais ou menos assim, você se nega a fornecer a uma pessoa que se propõe a pagar determinado serviço que você oferece. Por exemplo, você tem sua escola aqui de inglês, e um cara quer fazer a escola, você tem que dar aula para ele, desde que ele pague o que você cobre. Né? Você tem uma boate, uma casa noturna, não interessa se é feio ou bonito, você não pode ser barrado. Você pode ser barrado se causar confusão, briga, xingar alguém, mas se você se propõe a pagar, R$200 para entrar, tá aqui, R$200, você tem que deixar a pessoa entrar. Senão tem um crime específico na lei de relações e consumo só para caracterizar essa situação.